Muito obrigada, meu amigo Nelson Júnior, que agora vai para o seu descanso merecido. E eu continuo por aqui na nossa tarde de sábado. Olá, muito boa tarde a você. Sejam bem-vindos ao Record Entrevista de hoje. Que gostoso o nosso encontro aos sábados agora à tarde, né? E hoje nós vamos falar de duas rodas, da vida em duas rodas, da facilidade que a gente tem hoje para comprar uma moto. Quem vai contar tudo sobre isso é o Antônio Carlos Rondon Júnior, ele que é diretor executivo da Esperta Moto, uma empresa que conquistou o Brasil com venda de motos e o Consórcio Nacional, que é um sucesso, com mais de 18 mil consorciados. Realizar sonhos e fazer parte da família brasileira, pilares fundamentais dessa empresa que a gente vai conhecer um pouco mais a partir de agora. Júnior, por favor, é um prazer recebê-lo aqui e conhecer um pouco dessa história. Prazer é meu. Obrigado Tudo pela bem? oportunidade. Bom, veio de Araçatuba até aqui para o nosso convite, para a gente bater esse papo. Não está estranhando o calor, que Araçatuba é quente também, né? Bem mais, eu acredito até, porque aqui tem um ventinho, uma brisa, lá não tem. Lá não tem, né? Bom, para a gente começar, eu gostaria de saber um pouquinho da sua carreira dentro da Esperta Moto. Há quantos anos você está na empresa? Eu comecei a trabalhar diretamente na Esperta em 99, então já completei agora em agosto 24 anos. Sim. São dois proprietários, a Almeradio e o Gustavo, e estamos juntos com a equipe que começamos na época que eu entrei em 35, hoje nós estamos já com praticamente 250 funcionários. Olha só. Em 19 pontos de venda. Nossa, hoje quantos anos a empresa? Tem mais de 30 anos a empresa, Sim, né? A revenda de moto Honda, 30 mais ou menos, e o consórcio em torno de 25, 26 anos. Tudo começou há mais de 30 anos com uma revenda bem pequena em Araçatuba, uma oficina ali, né? E a primeira concessionária em Birigui, tô certa? Isso. Na verdade, o Meradio e o Gustavo, e tinha o pai dele, o senhor Dindo, né? Eles montaram uma revenda que chamava Moto Esperta, era até o contrário, de motos usadas perto do Pão de Açúcar em Araçatuba. Ah, em Araçatuba, que era revenda de moto, mais usada, tal, aí várias surgiu a marcas oportunidade ali. de adquirir a concessão da Honda, que era em Birigui, e aí foi expandindo. Foi expandindo e é esse sucesso agora. Bom, a gente está vendo algumas imagens, está vendo o tamanho, né, da loja e a gente vai falar um pouco mais depois do consórcio também, do Grupo Esperta que é hoje. Mas antes, vamos falar da venda. Hoje, no Brasil, a gente vê uma quantidade enorme de motos e como vocês fazem também na campanha publicitária de vocês, contando que várias famílias sobrevivem da moto e principalmente na pandemia, cresceu muito, né? Sim, o que acontece é o seguinte, na década de 70, a Honda chegou até a pensar em ir embora do Brasil. Olha, né? só. Porque eles dizem, né, que naquele período não existia um motociclista para o sistema financeiro, existia um motoqueiro, aquele cara rebelde. Que era o que passeava de moto. Exatamente, tal. só fazer bagunça. Mas aí as coisas vão evoluindo e quando os bancos descobriram que eles poderiam também financiar motocicletas, e diluindo inclusive o risco de perda, por ser um valor menor, a motocicleta começou a ser principalmente o segundo veículo da família. Ou o marido ia trabalhar, a esposa ficava para levar os filhos no colégio, essas coisas. Mais econômico, né? Então ela dá liberdade, né? O prazer de pilotar quando você age da maneira correta, além, claro, de poder até gerar renda, como você disse. Então hoje você tem muitas famílias que têm na motocicleta, inclusive, o sustento do dia a dia. Olha só. E a liberdade de passear no final de semana, de repente, né? E é assim, como você disse, tem a pessoa que trabalha com a moto e tem a pessoa que tem a moto também para curtir, para se divertir, para aquele passeio especial, né? E hoje a vida em duas rodas, ela está bem mais segura, porque hoje as motos, elas evoluíram muito, né? Como os carros também. Sim, você tem hoje sistemas, por exemplo, em motos de baixa cilindrada, até as de entrada, por exemplo, a linha CG, que é a mais antiga, que tem maior volume no Brasil. Que é quando surgiu mesmo, né, a venda da moto no Brasil da Honda, né? É isso. Ela tem hoje um sistema chamado CBS. Por quê? Quando a gente aprendeu lá atrás a andar de bicicleta, a gente aprendia que não podia frear só com o pneu direito, que a gente ia capotar. Sim, sim. A frenagem correta de uma motocicleta é quando você freia o traseiro, automaticamente esse sistema freia o dianteiro. Ah, então ela já é como se fosse Porque uma o ABS. correto seria... Não chega a essa sofisticação.
mas ela já vai ajudar a dar equilíbrio e você fazer uma frenagem mais curta. Sim. Porque o correto seria 70% na frente e 30% atrás. Mas na hora que você precisa, você vai colocar até o pé no chão se puder. Tudo, né? Na hora do risco. E, inclusive, até por incentivo da própria Honda, nós temos hoje, já há algum tempo, um programa de pilotagem consciente, né? Para que as pessoas, fazendo uma pilotagem tanto preventiva quanto corretiva, ela consiga ter mais segurança no trânsito. Sim. E a Honda tem um projeto, até em função de veículos autônomos, que até 2050 a moto vai ter risco zero. Olha só que legal. E como é esse projeto? Muitos estudos, muita engenharia, muito investimento, porque né, assim, Júnior? tudo que você vai fazendo por experiências, né? Então ela tem um robozinho chamado Asimo, que ela joga muita coisa em cima, assim, desse robô. Então ela já tem, por exemplo, hoje uma tecnologia que para pessoas com tetraplégicos, por exemplo, ela criou um sistema como se fosse de pernas. Olha só, gente. Que trava na cintura da pessoa e a pessoa consegue subir escada, andar com aquilo lá. Então, o que vai significar isso no futuro para a motocicleta que eles vão mostrando para a gente? De repente eu vou ter uma moto que vai funcionar como um João Bobo, então ela não vai cair. Sim. E talvez até autônoma no pilotar. Então, Olha aquilo que que hoje maravilha, carro, gente. você já tem carro Autônomo, né? de repente já existe projeto para isso. E é o que ela busca. Só que como nós não temos isso hoje, o que a gente tem que fazer? Se precaver no trânsito. Então nós temos projeto que nós não cobramos nada disso. Participamos muito em CIPAT, vamos nas empresas, tiro de guerra, levar orientações com dicas Que de legal pilotagem esse trabalho, e tudo mais. Isso é um trabalho gratuito, quem quiser é só entrar em contato que a gente vai fazendo. Porque muitas vezes... o maior erro, por exemplo, é o erro do piloto. Sim. Por exemplo, uma coisa importantíssima, fechar a jugular do capacete, que parece uma coisa tão simples. Às vezes a pessoa esquece e salva vidas. Não, a semana passada mesmo, na frente da Esperta, uma menina, a mulher no celular, entrou direto na preferencial, a menina voou, ela só machucou um pouquinho o braço, a moto, acabou, deu PT. Mas ela estava com o capacete Mas ela estava com o capacete certo. amarradinho, então foi tranquilo. Graças a Deus não aconteceu nada de grave. E quer dizer, é um detalhe que com certeza vai salvar a vida. E ela estava andando do certinho, motociclista. bonitinho dentro, mas ela tem que se precaver. Com certeza. Então, procurar sempre uma calça mais grossa, né? Não estar ali com uma sandalinha, um salto alto, por exemplo. Sim. Tudo isso, em algum momento, pode custar caro. E vai ajudar a prevenir e muito. Júnior, eu gostaria de saber agora, como a gente estava falando do início de tudo, né? Hoje a Esperta Moto ela tem quantas unidades e ela atende tanto na venda como na manutenção dessas motos também? Sim, nós temos 8 concessionárias que são filiais que têm faturamento de moto da Honda. Olha só. E na região, porque hoje nós atuamos de Valparaíso na Rondon até Lençóis. Depois a gente entra ali em Bitinga, vai sair Toda Araraquara, Jabuticabó até a divisa de Ribeirão Preto, com Barrinha, Guariba, Monte Alto. Então são um total de 19 pontos de vendas. 19 pontos Com hoje? 72 cidades para a gente atuar, com mais ou menos 2,5 milhões de habitantes. Olha que maravilha, gente. Esse campo todo, como essa empresa cresceu e se tornou um grupo. Por que a gente diz grupo? A gente vai deixar para falar no segundo bloco, mas assim, dá uma pequena introdução agora. Porque para comprar uma moto com o consórcio fica muito mais fácil, né? O grande sucesso da Esperta foi os produtos exclusivos que nós conseguimos montar no nosso consórcio, que a gente pode falar bastante, é muito interessante. E a gente vai contar todos esses detalhes no próximo bloco. Não saia daí, que é o tempo da gente tomar uma água aqui. Você vai aí pegar uma água na geladeira rapidinho, volta porque a gente vai falar do Consórcio Nacional Esperta, que é um sucesso, né? Opa, muito. Gente, muitos consorciados e com certeza você vai saber como adquirir essa moto e realizar o seu sonho. É rapidinho, a gente vai para o intervalo e voltamos já já. E o Record Entrevista de hoje já está de volta e o meu bate-papo hoje é com o Júnior. Ele está falando tudo sobre o Grupo Esperta e a gente vai explicar um pouco mais agora sobre o consórcio. Eles que são especialistas em consórcio para essa venda de moto que com certeza facilita e muito, Júnior. Bastante. Para você ter noção,
em torno de 50%, 56% das nossas entregas mensais de moto são através do consórcio. E o consórcio de vocês é um consórcio próprio do Grupo Esperta, Próprio, exatamente. O que acontece é assim, quando a fiscalização do consórcio ela passou a ser feita pelo Banco Central, que antes era pela Receita, as administradoras foram tratadas como uma instituição financeira que elas são. Sim. É como se fosse um banco. Então, hoje, eu costumo brincar assim, antigamente, se pegasse fogo na empresa, o seguro pagava a parte física, mas e os dados que estavam no computador, por exemplo? Sim, sim. A gente tinha que levar a cópia para casa, muitas vezes, para não perder. Para casa. Exatamente. Uhum. Hoje, não. Eu tenho um backup, entre aspas, no próprio Banco Central. Olha só. A gente tem um sistema lá chamado SAG, que eles têm controle de tudo. Até se, por exemplo, um consorciado fizer o documento da moto sem alienação, por exemplo, no outro dia eu recebo a informação. Por que está sem, entendeu? Então, isso fez com que desse uma lapidada no sistema. Tanto é que, quando eu comecei a trabalhar com isso em 90, não que eu seja muito velho, eu lembro um pouco das coisas. A gente... 90, pouco tempo, viu, gente? Você está com 25, mais ou menos? Eu pego a carteirinha de 12 ano que vem, mas tudo bem. Bom, mas enfim, vamos lá. Pulando essa parte. Pula essa parte, vai. O que acontece? A gente foi evoluindo as coisas, porque quando o banco assumiu, nós tínhamos 500 e poucos administradores do Brasil, hoje não chega a 300. Então, os problemas que houveram no passado de administradores que deram problemas também, aí, né? Hoje dificilmente vai acontecer, porque o banco tem como detectar isso quase que online. É muito das rápido, informações. Né, gente, hoje em dia. Tecnologia é fantástico. E aí, o banco foi dando autonomia para que a gente pudesse criar alguns produtos específicos. Então, e o consórcio tem 20 anos já, né? A campanha, sim, mais de 20 anos. E a campanha que fez mais sucesso da Esperta, que a gente já vem fazendo há 15 anos, foram os grupos de taxa zero, né, que a gente fala. Aí os caras falam, mas vocês são loucos? Não, é um processo onde eu não cobro a taxa de administração do cliente naquela campanha, porém ele vai retirar a moto no preço de tabela e eu tenho que tirar meus custos. Então as empresas são totalmente, entre aspas, dependentes uma da outra. Olha só. Então, se o consórcio ele alavancou a concessionária, ela bancou para que o consórcio estivesse estável e trabalhasse até hoje. Mas é por isso que é o grupo, um mantém o outro, então, né? Ninguém no Brasil, por exemplo, até talvez por outras dificuldades, trabalharam com alguns produtos que a gente foi criando, testando, errando, acertando. Vocês foram inovadores, então. Hoje, por exemplo, eu tenho o grupo com multi-assembleia, ou seja, mais de uma assembleia por mês, estão dando mais chance de contemplação. A gente tem grupo já chegamos a formar nessas campanhas, grupo com quase 5 mil consorciados. Nossa, olha só, dentro da região que vocês atendem. Só dentro dessas cidades. Olha só. Porque se fosse para crescer demais, eu teria que ter uma estrutura maior, que não valeria a pena. Então a gente foi enxugando, trabalhando forte nisso. Então podem ter certezas, quem mora nessa região tem algo diferenciado no Brasil. E, gente, são mais de 18 mil, né, consorciados? 18 mil clientes ativos hoje, que nos coloca no segmento de consórcio, de moto, entre as 10 maiores carteiras do Brasil. Gente, a maior é do consórcio nacional Honda, que é o maior consórcio do Brasil, que nós também comercializamos. Sim. Né? Não é porque a gente tem o nosso. Olha, são várias ramificações. De uma marca, olha a quantidade de ramificações de empregos e de sonhos realizados. Exatamente. Né? E é muito bacana isso, né? Porque, como você disse, a gente tem clientes lá que já se tornaram amigos porque acaba uma muda, vem. E a facilidade que ele tem é que ele vem e conversa com quem decide. Então, mesmo que tenha alguma divergência, alguma dor de cabeça, alguma coisa, ele vai chegar ali e a gente vai buscar alguma solução, alguma alternativa. Então, isso está falando direto com vocês, né? Isso que é legal, né? Você não está falando com a máquina, você não está mandando um e-mail, não. Você está indo direto e falando com vocês e passando essa confiança, né? Inclusive eu ia falar um negócio legal e acabei cortando. Esse grupo, por exemplo, na primeira assembleia, a gente contemplou 137 motos. Com uma moto zerinha, primeira assembleia. Na primeira assembleia, 137 pessoas foram contempladas naquele dia. Por quê? Você tem bastante gente, então você faz uma captação de recurso grande e vai contemplando até acabar. Então, todo mês isso vai acontecendo. E é um diferencial muito grande, realmente. Para as pessoas entenderem um pouquinho mais de como funciona o consórcio. Por exemplo, eu quero ter uma moto ou para ter o segundo veículo da família ou para trabalho. Por exemplo, eu vou lá, chego. Qual a primeira informação que as pessoas buscam do consórcio, Júnior?
É como eu disse, na verdade, a gente tem uma satisfação de ter cliente que já é cliente, né? Para o cliente novo que não conhece nada, os nossos profissionais estão orientados para tirar todas as dúvidas e informar como funciona. Em ele sendo contemplado, tem, claro, uma documentação obrigatória de análise e, dependendo da época do mercado, por exemplo, hoje as entregas já estão começando a ficar mais equilibradas, né? Porque na época da pandemia a gente sabe que faltou produto. Sim, a fábrica lá em Manaus, você lembra o que aconteceu? Eles chegaram a pegar oxigênio da linha de montagem, que não era para uso humano, para mandar para hospitais, né? Sim. Então a gente ficou alguns meses sem produção. Isso, nós na época até entramos em contato com o Banco Central se poderia suspender as assembleias. A resposta foi negativa, porque eles disseram, olha, pode não ter o produto de vocês, mas tem de um concorrente e o cara não pode ficar sem o produto. Então, só que como a gente tem esse processo, né, de trabalho, as pessoas compram conosco mesmo. Preferem esperar. E graças a Deus a gente foi conseguindo equilibrar, teve modelos que a gente chegava a levar 8, 9 meses para entregar. Mas hoje não. Hoje a gente entrega dentro do mês, alguns a pronta entrega. Então são fases de mercado que a gente precisa se adequar. Mas tudo com transparência. Nesse período, eu mesmo gravei vários vídeos, colocamos nas nossas redes sociais, explicando o que estava acontecendo, orientando. Olha, não venda sua moto usada para dar de lance, porque de repente você não vai ter a zero para repor, espera um pouquinho mais. Sim, alertando as pessoas. Né? Porque eu costumo dizer assim, eu aprendi em alguns treinamentos, hoje a gente nem chama o cara mais de vendedor, a gente chama de consultor de vendas. Consultor, Porque eu tenho que te ouvir primeiro, para depois eu poder direcionar ou te ajudar a decidir. Porque cada cliente é algo diferente, cada cliente ele tem como pagar sim ou do outro jeito e tal. Então vai se adaptando a tudo isso. E o consórcio hoje, ele supera muito os financiamentos? No nosso caso, sim. Porque a gente coloca ele como a vanguarda da empresa. A gente tem colegas, sem querer criticar ninguém, que já não pensa dessa forma, acha que... Só que eu acho assim, o consórcio ele nos dá uma estabilidade. Quando eu vou pegar lá e fazer as metas, por exemplo, de vendas para a Honda, do que ela vai me mandar, é muito melhor eu ter 56% das minhas motos vendidas do que... Lógico, com certeza. Que todo mês começar do zero, correndo atrás de financiamento ou de à vista. Mas por isso que são estratégias que, graças a Deus, deram certo. E a gente tem muito investimento também em propaganda, divulgação, mas a melhor que tem é o boca a boca, né? Sim. É o testemunho do cliente que deu certo. E você acabou de dizer testemunho. Inclusive, ele disse da mídia. A campanha que vocês têm no ar é o testemunho do cliente. Não, está muito bacana o trabalho que a gente está fazendo com o Jackson Pinheiro. Entre lá no YouTube, que tem bastante história, muito bacana. E o mais interessante é que, quando foi para começar, eu mesmo fiquei meio preocupado, porque eu falei, nossa, as pessoas são meio tímidas, né, para contar a sua vida, a sua história. Mas quando fala de si, você não tem diferente. noção como vem com orgulho. A gente teve uma semana passada, um cara de Birigui, um cara antigo, o cara no carrinho de lanche formou a filha em medicina. Eu assisti a essa Eu não vou inserção. mentir, quando eu assisti o depoimento do cara, correu lágrima nos olhos, porque você viu o orgulho da pessoa. Orgulho, né? Então é muito gostoso esse tipo de situação, você poder fazer parte da vida das pessoas com o teu lado profissional, né? E aí vai aflorando cada vez mais essas pessoas que vocês realizaram esses Com sonhos. certeza. E como eu disse, tem problema? É para ser resolvido. Eu aprendia sempre em casa. O problema você já conhece, pense na solução. Então, Tem problema? Chega e fala com o Júnior. Não é só comigo, a gente tem que buscar a solução. Sim, com Se eu ficar pensando no problema, eu não vou resolver. Não vai ter jeito. Então, dentro dessa filosofia que a gente aprende dentro da empresa, a gente, graças a Deus, dentro do possível, a maior parte dos casos a gente vai resolvendo, vai convivendo e vai acertando. E assim, todo mundo vira amigo, família, a família esperta. É o grupo esperta, a família esperta, né? E projetos para o futuro? Continuar trabalhando, crescendo, com honestidade, né? A empresa... Como eu disse, eu tive orgulho de estar lá na maior evolução, né? Quando eu entrei, estava abrindo a segunda loja, que era em Penápolis. Hoje estamos com 19. Éramos em 35 colegas. E você corre nas 19? Sim, a gente fazia a nossa confraternização de final do ano no fundo da oficina. Hoje já alugamos uma casa de festa lá. Dia 2 de dezembro, inclusive, vai ser a próxima agora. Já são 400 pessoas participando, é muito gostoso. Isso tudo faz com que as famílias se unam em torno de um objetivo comum
graças a Deus, vida que segue. E para você olhar hoje, a sua carreira, o Grupo Esperta, o Júnior Santista, né? Opa, com orgulho. Tá sofrendo um pouquinho agora. Mas depois de velho não vou mudar de time. Tá sofrendo um pouquinho. Tem vários sofrendo por aí, né? E assim, para você finalizar essa entrevista, como você resume o Grupo Esperta, a família Esperta hoje para você? É como eu disse, é uma empresa que se especializou no segmento de duas rodas, estava na hora certa, no lugar certo, com esse segmento crescendo. E todos os dias a gente está procurando se inovar. Estamos investindo bastante agora em redes sociais, criação de leads, novas tecnologias. Logo, logo a gente lança o nosso consórcio também fazendo contrato online, quer dizer, então estamos investindo toda hora para progredir e para crescer. Melhorar cada vez mais. Graças a Deus. Júnior, muito obrigada pela sua participação. Quem quiser saber um pouco mais do Grupo Esperta, é só acessar o site, né? www.esperta.com.br, Esperta com S mudo, né? E as nossas redes sociais estão lá no Insta, no Face, nas maiores que tem. Além de, claro, todas as nossas lojas, uma bem pertinho de você, à sua disposição. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. Por vir bater esse papo, seja muito bem-vindo sempre. Quando sair de Araçatuba, vir para Rio Preto, vem aqui visitar a gente e bater um papo aqui. Obrigado. Bom, e o Record Entrevista de hoje fica por aqui. Perdeu algum momento dessa entrevista? Corre lá e acessa recordtvriopreto.com.br, está tudo lá esperando por você. Acesse e tenha todo o nosso conteúdo. Eu fico por aqui. Minha amiga Malu tá chegando com o Malu Visita. E ó, tá um programa incrível hoje, gente. Ela viajou bastante, vai mostrar muita coisa para vocês. Fiquem com Deus, um super beijo. No próximo sábado, encontro marcado aqui no Record Entrevista com você. Tchau!